que será que cabe dentro de uma caixa? Ideias, sonhos, pensamentos e muitas realizações. Aqui na TV Câmara Taubaté, a gente tem uma revista quinzenal de variedades com dicas de diversos especialistas em várias áreas. Além disso, neste programa especial de Páscoa, nós temos a presença da Marília Cross, docente especialista em confeitaria do Senac. Hoje eu vou te ensinar 3 incríveis receitas de Páscoa. Então saia da sua zona de conforto, vem com a gente que o programa tá só começando. E a gente começa esta edição especial do programa Fora da Caixa, edição de Páscoa. Aqui no Senac Taubaté, a gente vai conhecer as receitas aqui produzidas pela Marília Cross. Marília, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui no seu espaço, que é sagrado, porque é a cozinha, né? Eu que agradeço, Josivaldo, seja muito bem-vindo e é um prazer enorme dividir esse espaço com vocês e com o pessoal de casa para a gente preparar uma receita bem gostosa para Páscoa. A Marília é docente de gastronomia aqui do Senac. Quanto tempo já na área ministrando, ensinando seus alunos? Aqui no Senac já são 8 anos, mas na área de docência desde 2012, mais ou menos. A gente preparou um programa gostoso e delicioso. Deve ter alguém que não gosta de chocolate, mas eu acho que é exceção, porque todo mundo gosta quando o assunto é falar de chocolate, né, Marília? Exatamente. Chocolate é paixão nacional, né? Todo mundo gosta, sempre faz o maior sucesso. E eu tenho certeza que não só para o almoço de Páscoa, mas para todas as outras datas vai ser assim, ó, um pedido irresistível. São 3 receitas especiais, então a gente vai começar com a nossa primeira receita. O que você preparou pra gente? Perfeito, nós vamos começar com a nossa torta tripla de chocolate, tá? E para isso ela tem 3 camadas e a gente vai começar pela de amêndoas, que é a primeirinha, tá bom? Podemos lá fazer? Então vamos nessa. Então vamos lá, pessoal, mãos à obra, né? Mãos à massa, literalmente. Então a gente vai mostrar para vocês como fazer essa torta tripla de chocolate. Pode ir lá, Marília, fica à vontade. Bom, a gente tem aqui então o chocolate branco já em gotas, tá? E a gente vai levar ele junto com o creme de leite ao micro-ondas, tá? Para poder derreter. Isso aqui vai se transformar em uma ganache, que é o que a gente chama dentro da confeitaria tecnicamente falando. E essa ganache, a gente precisa derreter de 30 em 30 segundos, sempre mexendo bem entre os intervalos. São 125 gramas de chocolate branco nobre em gotas, né? Perfeito. E você adicionou 50 gramas de creme de leite, né? Exatamente. O creme de leite é de caixinha ou é de lata? Esse que eu tô usando, Josivaldo, é o de lata, mas pode tranquilamente ser tanto fresco, caso a pessoa encontre com mais facilidade, mas em termos de custo, de caixinha vai bem também. E agora ele vai para onde? Pro micro-ondas, certo? Vamos acompanhar. Precisa acompanhar durante o micro-ondas, vai mexendo ou deixa os 30 segundos mesmo? Então, a gente sempre deixa 30 segundos, mas aqui, como é uma quantidade relativamente pequena, é importante que até a gente tenha, né, o conhecimento do nosso micro-ondas. Se a gente percebe que ele é mais potente ou até deixou em uma potência mais alta sem perceber, é legal a gente fazer uma olhada de 15 em 15 segundos, mas mexendo bem sempre de 30 em 30, tá? Então, venho aqui e vou misturar esses 2 ingredientes. É importante, Josivaldo, que a gente sempre faça a gente mexa esses 2 ingredientes, porque o micro-ondas ele aquece de dentro para fora. Então, às vezes, se eu só abro o micro-ondas e olho, pode ser que não tenha nenhuma mudança visualmente perceptível, mas aí, quando a gente mexe, tá vendo? Ele rapidamente homogeneiza. Para essa receita, dias muito quentes ou dias mais frios, existe uma temperatura mais adequada, recomendada para trabalhar com chocolate? Ó, se tiver um dia mais quentinho, a gente vai perceber que o chocolate, principalmente branco, muitas vezes aqui ele já tá mais macio. Então, às vezes, em 20 segundos ele já tá completamente derretido. É legal a gente realmente ir fazendo essa pausa para analisar a cada 15 segundos, às vezes 10 segundos também, tá? Ó, ganache já tá pronta, completamente homogênea, tá? Aqui a gente tem as nossas amêndoas laminadas e tostadas. Eu tostei no forno, tá? Mas se a pessoa também quiser tostar na frigideira, não tem problema. E a gente vai colocar tudo de uma vez. Essas amêndoas são fáceis de serem encontradas no supermercado? Você consegue encontrar ou em alguns supermercados naquela parte que vende a granel, sabe? Ou até em algumas lojas que vendem mais cerealista, também fica fácil de encontrar. Misturo bem para envolver essas amêndoas com a ganache. E aí a nossa primeira camada tá pronta, a gente vai colocar na forma. Enquanto ela coloca aqui na forma, eu vou dizer para vocês que TV não tem cheiro ainda por enquanto, porque olha, tá saboroso aqui, a gente já tá se deliciando só com o aroma que a gente tá sentindo aqui, viu?
Josivaldo, deixa eu só fazer uma consideração. Aqui vocês vão perceber que eu tenho uma forma que tá forrada com papel manteiga, tá? Eu fiz esse processo porque essa nossa torta, depois das camadas feitas, ela vai ficar no freezer por aproximadamente, 24 horas, de um dia para o outro. Então isso vai ajudar a gente a desenformar, tá bom? Caso o telespectador queira fazer uma forma maior, ele pode dobrar a quantidade dos ingredientes, é recomendável? Super pode, ele pode fazer essa receita vezes 5, 10, dependendo do tamanho da família, ele pode multiplicar que dá super certo. Ok, então você tem aí uma receita, né, para toda a sua família, para você confraternizar nesse momento de Páscoa aí, que é uma data muito importante relacionada a muitas religiões aqui no nosso país, também no nosso mundo. Ó, vou colocando aqui. Raspa bem, porque a gente não quer desperdiçar nada. Ó. E aí, com o auxílio da própria colher, eu vou fazendo essa camada chegar mais para as pontinhas, tá vendo? Para que ela realmente chegue nas quinas, né? E dessa forma, quando a gente desenformar a nossa torta, depois de 24 horas, ela fique perfeita. Esse é o primeiro passo, né? Primeiro passo. Vamos pro freezer? Quanto tempo fica mais ou menos? Aproximadamente uns 10 minutinhos é o tempo da gente fazer a nossa segunda camada, tá bom? Ok. Então vamos nessa. Marília, enquanto a primeira camada está no freezer, a gente pode antecipar e já começar o processo da segunda, né? Perfeito, super podemos. Inclusive, a gente então já vai aqui utilizar a mesma técnica que a gente utilizou para a primeira camada, que é o chocolate em um recipiente que possa ir ao micro-ondas, né? São 125 gramas de chocolate branco nobre em gotas, como aconteceu na primeira camada, né? Exatamente. O creme de leite. São 50 gramas de creme de leite, pode ser em lata ou em caixinha, né? Exatamente. O fresco também pode, tá? Mas o fresco a gente sabe que tem um custo um pouco mais alto, então às vezes se for para vender, acaba tendo um impacto grande na precificação. E aqui o nosso café solúvel, tá? São 20 gramas de café solúvel, pode ser o tradicional ou o extra forte. Exatamente. Esses 3 ingredientes, se você quiser, como a gente tem o café só para não ressecar muito rapidamente, né? A gente mistura um pouquinho antes de levar ao micro-ondas, diferente do que a gente fez no anterior, né? Que a gente não misturou. E aí agora sim eu levo ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo sempre nos intervalos. Ó, aqui é importante que a gente perceba que o café, ele precisa desse aquecimento, caso contrário ele não derreteria, tá? Então a gente vai mexendo, se necessário coloca mais alguns segundos, mas você vai perceber que aqui, ó, só com o calorzinho que tá nesse recipiente, né, e dos ingredientes, ele já vai derretendo. A ideia do café é fazer uma quebra do doce, assim, para fazer uma mistura de sabores? Exatamente. Aqui a gente vai unir 2 paixões dos brasileiros, o chocolate e o café, né? E aí ele super combina com a amêndoa e vai combinar, assim, harmonizar perfeitamente também com o licor que a gente vai usar na nossa próxima camada. E aí ele ajuda a quebrar um pouco do doçor, né? Vai ficar uma sobremesa que você vai ver, vai ficar irresistível. Aqui, Josivaldo, é importante a gente salientar que se a pessoa quiser usar o café extra forte, talvez, por um gosto pessoal, ela pode usar menos do que a quantidade que a gente colocou, tá? E aí, claro que a gente sabe que gosto é muito particular, mas a gente tem que pensar que outras pessoas também vão degustar essa torta, então a ideia é que fique um equilíbrio para todo mundo. Então a gente vai esperar ela aqui um pouquinho, que a gente vai buscar a primeira camada no freezer para já colocar essa, tá bom? Ok, vamos lá. Marília, agora que a gente já preparou a segunda camada, retiramos a primeira que estava no freezer, qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo então é a gente colocar essa segunda camada de café aqui em cima. Considerando que essa já ficou 15 minutinhos no freezer, a gente já pode colocar de forma segura, sem que elas se misturem, tá bom? Essa segunda camada a gente pode dizer que também é uma ganache de café? Também pode falar que é uma ganache de café. Aqui ela fica muito saborosa, ela tá numa consistência que vai ficar cremosa. Mas se a pessoa de repente quisesse fazer ela mais fluida, né, para uma consistência assim de calda de bolo ou de repente até mais estruturada para fazer uma trufa, ela também poderia, tá? Então, ó, mais uma vez eu venho com o auxílio da colher, acomodando os cantinhos. Vale a mesma dica da primeira camada, né? Tentar deixar o mais uniforme possível, né? Perfeitamente. Aqui a gente sempre toma cuidado, como é uma forma mais quinada, né? Pra gente realmente chegar com a nossa ganache, com o nosso creme em todos os cantinhos, para que na hora do desenforme fique mais perfeito. Mas se fosse uma forma, de repente, mais arredondada, por exemplo, a gente também tomaria o mesmo cuidado, só que fazendo movimentos circulares. E agora ela volta pro freezer? Volta pro freezer. Vamos nessa? Vamos lá.
Agora, Marília, a gente vai para a terceira camada, né? E parece que a cada camada a coisa vai só melhorando, né? Vai mesmo. Essa aqui é a terceira e última, né? E aí a gente vai fazer o mesmo processo das demais, que é levar o chocolate com creme de leite para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Mas esse chocolate, ele é meio amargo, então a gente pode sentir uma certa resistência dele em já derreter nos 30 primeiros segundos. Então pode ser que leve um pouco mais de tempo. Aqui, a gente também tem o licor, né, de amêndoas. E aí a minha sugestão é que a gente não coloque nesse momento. Caso contrário, a gente pode ter uma separação da gordura e da parte da água da ganache, que não é isso que a gente quer. Então a gente coloca depois, tá bom? Então você está utilizando 400 gramas de chocolate nobre meio amargo em gotas e 150 gramas de creme de leite. Perfeito, isso mesmo. Então a gente coloca aqui todo mundo junto. E aí a gente vai levar esses dois ingredientes para o micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo bem nos intervalos. 30 segundos foram suficientes, Marília? Não foram suficientes. A gente vai perceber, ó, que mesmo que eu comece a mexer, ainda tem uma certa quantidade de gotas que não dissolveu. Então a gente mesmo assim faz o processo de misturar todos esses ingredientes e aí a gente vai levando mais 30 segundos, mais 30, até que ele esteja completamente derretido e homogêneo, tá bom? Eu acho que nem todo mundo conhece tem conhecimento geral sobre o chocolate, né? Você falou do chocolate nobre, qual que é a diferença? Tem algum outros tipos de chocolate que a gente encontra no mercado? Tem, a gente consegue encontrar tanto o nobre quanto o fracionado, que é o que a gente chama de cobertura, que não é chocolate, mas ela é saborizada e aromatizada artificialmente e a gente tem o chocolate hidrogenado. O hidrogenado ele é mais utilizado quando a gente quer, de repente, fazer alguma decoração para um laço, alguma coisa assim. O nobre, que é esse que a gente está usando, é aquele que a gente, para fazer um molde com chocolate, precisaria temperar, sabe? E o fracionado e o hidrogenado não necessitam de têmpera, certo? E esse aqui a gente tem um ingrediente que é fundamental, que é a manteiga de cacau, que é o ingrediente base para um bom chocolate. Você vai voltar ao micro-ondas, então? Vou voltar ao micro-ondas. Agora tá Deus. Bem importante lembrar que cada um vai sentindo aí o tempo, né? Também a temperatura do ambiente, o seu aparelho de micro-ondas, que pode ter diferença também, né? Exatamente. E aí, se a pessoa, por exemplo, não quiser fazer com meio amargo, mas quiser fazer com chocolate até mais intenso, né? Uns 70%, ela vai perceber que vai ter ainda maior resistência, tá? Isso porque esses chocolates, diferente do branco, ele tem mais massa de cacau, que é o que realmente traz essa textura, tá? Essa estrutura. E aí agora ela tá pronta, né? O que a gente vai fazer nesse momento é adicionar o licor. São 30 gramas de licor amaretto. Isso, licor de amêndoas. E ele é um licor, assim, muito saboroso. Vai fazer toda a diferença na nossa receita. Coloca de uma vez mesmo. Em relação ao sabor do licor, pode ser utilizado outro tipo de licor ou você acha que vai mudar muito a receita? Não, se a pessoa quiser usar outros licores ou até algumas bebidas destiladas, ou inclusive vinho, ela até poderia, tá? A diferença aqui é que ela tem que só pensar aqui, se eu tô trabalhando com café ou de repente amêndoa, sempre imaginar qual delas combinaria melhor, para que a gente tenha uma experiência tanto para o cliente, caso eu queira vender, quanto para o meu convidado, a melhor. Ó, vou mexendo bem. Você percebe que ela fica até mais brilhante, né? Depois que eu adiciono a bebida. Assim já seria uma super sobremesa, né? Mas agora ela vai se tornar a terceira camada da nossa torta tripla. Então é hora da gente retirar a nossa torta lá do freezer e trazer para nossa terceira camada. Exatamente, vou lá pegar. Marília, só tá melhorando aí o processo, né? Exatamente, vai ficando melhor, né, Josivaldo? Fala sério. Agora a gente vai fazer, na verdade, eu vou trazer uma outra sugestão caso a pessoa não queira verter, ou seja, essa ganache toda de uma vez, tá? Se a pessoa preferir ou for uma forma com mais detalhes, ela pode vir assim, ó, posicionando a cada colherada, tá? Também fica uma boa, ó. Vem aqui respeitando sempre, lembra? Os cantinhos, então primeiro eu coloco no canto, ajusto, tá? Viro, faço o mesmo processo na outra lateral. E você pode perceber que essa ganache aqui, né, ela tem mais volume, né? Ela tem maior quantidade. Isso porque ela vai ser a nossa base mesmo. Então, quando a gente olhar para essa torta montada, a nossa ganache, essa daqui de licor, ela vai ser mais espessa, mais grossinha, tá? Porque ao desenformar, a gente vai fazer o processo ao contrário, né? A gente vai ter uma camada mais espessa embaixo e a primeira camada que a gente começou a montar vai ficar, obviamente, na parte de cima. Exatamente, igual ao pudim.
Bem, você já deve ter feito essa receita aí várias vezes, né? Deve ter já alguns feedbacks aí. E aí, qual que é o resultado? A gente vai experimentar ainda hoje no programa, mas já pode adiantar pra gente? Olha, eu particularmente, sempre que faço, eu vejo assim, não sobra nada. Então, acho que isso já é um bom indicador de que a torta faz sucesso. E claro que assim, chocolate vai bem em qualquer ocasião, então realmente as pessoas gostam muito. E essa daqui em especial, a gente vai colocar uma calda no final de chocolate intenso, que é um chocolate 70%. Então ele vai equilibrar ainda mais a nossa degustação, e aí depois eu quero que você me diga o que você acha dessa torta. Pode deixar que esse desafio de experimentar aqui no Fora da Caixa, a nossa equipe também experimenta, então a gente está aqui para fazer esse sacrifício pelo nosso telespectador. Muito bem, ó. Acertei aqui, dou uma alisadinha, né, para que fique mais uniforme, mais homogêneo. E aí, nesse momento, a gente poderia cobrir com um plástico, tá? Aquele plastiquinho específico para cozinha mesmo. E aí, a única consideração é cuidado para não grudar na ganache, porque se grudar, pode ser que fique aquela marquinha. Apesar da gente ter uma outra forma de empratar, é legal que a gente mantenha o mais certinho possível. E aí, freezer de um dia para o outro, pelo menos. Ok, então assim a gente encerrou pelo menos a parte, vamos dizer, da massa dessa torta, né? Exatamente. E aí a gente vai para a próxima parte que acho que é a mais gostosa, que é realmente começar a montar. Marília, ficou pelo menos 24 horas no freezer, né? Isso, ela precisa ficar sempre bem embaladinha para que ela tenha estrutura, para que essa ganache consiga ficar bem firminha para a gente cortar. Quem não tem freezer pode utilizar a geladeira comum? Pode, a diferença é que a gente vai perceber que talvez ela leve um pouco mais de tempo para poder ficar firme, para estruturar, talvez até 48 horas, né? Mas na hora de cortar ela vai estar mais cremosa, então também fica super gostoso, certo? Deixa na parte do congelador. Pode deixar na parte do congelador. Se a pessoa quiser comer mais cremosinha mesmo, pode deixar um pouquinho na geladeira antes de servir. Uns 10 minutinhos são suficientes. Aqui eu vou desembalar, e quando eu falo de embalar bem, é embalar bem mesmo, tá? Ó. Vocês vão perceber que aqui, ó, também tem o meu papel manteiga, tá vendo? O mesmo que a gente fez na nossa que acabou de ir pro freezer. Para vocês entenderem, essa daqui ela já foi cortada, já cortei uma fatia, porque afinal de contas a gente já tem uma previamente pronta pra gente montar, certo? Para poder cortar, eu posso desenformar ela direto aqui, ó. E vou tirar esse papel manteiga. Com cuidado. Ela fica com as camadas bem preservadas, certo? E aí uma dica para que a gente tenha um corte mais bonito. Se eu cortar dessa forma, a gente tem uma facilidade porque como a gente tem uma cor da mais clara para mais escura, eu não vou manchar essa torta. Mas se eu estivesse cortando o inverso, com a parte escura para cima, eu ia manchar tanto a camada de café quanto a camada de amêndoas. Então até por isso que a gente faz a montagem dessa forma, tá bom? E agora eu vou cortar. Eu gosto de 2 dedinhos, eu acho que são suficientes para que a gente tenha uma sobremesa num tamanho, né, numa gramagem padrão para que a gente consiga servir. Mas se a pessoa quiser servir também inteira, não tem problema. Venho aqui, posiciono a faca e desço de uma vez, ó. Certo? Tá vendo que aqui, ó, ela ficou um pouquinho mais maiorzinha, a parte de chocolate intenso? Então eu venho aqui, passo um paninho aqui na minha faca para tirar o excesso. E aí, se eu quiser, eu posso fazer um novo corte para que eu consiga ter maior padrão. Ó, eu venho aqui, vou deitar essa nossa torta, posiciono, certo? E eu vou servir ela dessa forma, sempre deitadinha, para que eu consiga ver as 3 camadas, porque afinal de contas a gente esperou tanto tempo para ela ficar pronta que a gente merece ver ela assim bem bonitona. E para quem deseja comercializar, qual que é o formato, qual que é a forma que você sugere para entrega para o cliente? Eu sugeriria ou ela inteira mesmo, para aguentar um pouco mais a temperatura, ou até ser montada de repente num potinho daqueles de vidro com tampa, sabe? Ele vai ficar dentro da geladeira nesse caso, não precisa ir pro freezer, mas a pessoa vai conseguir comer de colher se ela quiser e até servir, de repente numa taça maior, né? Caso a gente queira comercializar também dessa forma. Hoje em dia a gente encontra embalagens de acrílico maravilhosas para que a gente consiga servir tamanho família também. Bem, só da forma que tá aqui já estaria, né, suficiente, mas ainda tem a decoração. Tem, opa, vai ficar ainda melhor. Aqui a gente tem então a nossa torta que a gente cortou. Eu tenho uma ganache também, que foi a mesma técnica utilizada para essa torta, só que com chocolate 70%, um chocolate intenso. E uma manga de confeiteiro eu vou cortar. Então você utilizou chocolate 70% em gotas, né? E 180 gramas de creme de leite. Exatamente. Creme de leite pode ser ou de latinha, ou de caixinha, ou até mesmo fresco. Existem muitas formas da gente empratar. Eu poderia colocar só uma colherada de calda por cima, para também não esconder a beleza da torta, né? Ou eu posso fazer um zigue-zague, enfim. Eu acho que nesse momento a criatividade pode rolar solta mesmo, certo?
Marília, é o momento de convidar a criançada para a cozinha para ajudar na decoração? Com certeza, vai ficar muito divertido, né? E eu tenho certeza que vai ficar mais gostoso e aí vai ficar aquela lembrança que vai ser guardada para sempre. Depois da ganache, eu tenho então amêndoas que foram previamente cobertas com chocolate. A gente sempre usa a técnica de altura quando a gente fala de empratamento, tá? Então eu vou colocando assim, ó, uma em cima da outra. Então são amêndoas tostadas inteiras, né? Com uma calda, com uma cobertura de chocolate, é isso? Isso, e canela por cima. A canela ajuda a realçar um pouco o chocolate e também equilibrar todos esses sabores. E aí, para dar um plus ainda, eu vou usar uma folha de ouro, que é 18 quilates, comestível, tá? Mas é que a gente gosta de uma bossa, né? Então eu venho aqui com o auxílio de uma pinça, mas pode ser com a colher se eu quiser, e eu coloco um pedacinho aqui. Para deixar mais bonito ainda, né? Mais bonito ainda. Afinal de contas, tanto os convidados quanto os nossos clientes merecem esse cuidado, né? E aí a gente tem uma torta pronta. Daqui a pouco a gente vai experimentar, tá bom? Pode deixar. Eu vou deixar porque a gente experimenta tudo junto. Perfeito, muito bem, vamos. A gente ainda tem mais 2 receitas no programa de hoje, né? O que a gente vai mostrar para os nossos telespectadores? Bom, a gente vai fazer uma infusão de casca de cacau e a gente vai fazer um bombom que se chama Gringotini, que é maravilhoso, principalmente para fazer com a criançada. Bem, daqui a pouquinho então a gente vai aprender essas receitas. Agora a caixa está chamando, significa que tem assunto dentro dela. Se tem assunto, tem dica do nosso especialista. Então segue daí com a caixa. Aí pessoal, caixa recebida aqui e vamos ver qual que é a dica de hoje. Quais são as dicas para realizar exercícios funcionais? Bom, meu nome é Alexandre Henriette, sou professor de Educação Física e eu estou aqui para passar algumas dicas no quadro Exercite-se. Agora a gente vai falar sobre os exercícios funcionais. O que seria um exercício funcional? Exercício funcional é para que eu tenha uma melhora da função em alguma atividade específica. Então vamos falar hoje de alguns exercícios que são mais específicos das funcionalidades cotidianas, do nosso dia a dia dentro de casa. Então, como por exemplo, retirar uma carga do chão, uma caixa, ou pegar algum peso que está no chão. Então, de forma correta, vou fazer um exercício onde eu mantenha minhas costas alinhadas, bumbum para trás, olha para frente e tira essa carga do chão. Sempre essa carga sendo trabalhada com a força das minhas pernas. Outra coisa bacana também é a gente utilizar essa carga, essa sobrecarga, para a gente fazer pequenas caminhadas e ativar a nossa musculatura central para a gente poder ser mais funcional na hora de levar peso saindo do supermercado, saindo de uma feira. Então isso é um exercício funcional. Outra coisa muito bacana é que a Organização Mundial de Saúde, ela prioriza que a longevidade, ela se dá hoje pela força de membros inferiores, como esse exercício que eu mostrei para vocês, de levantar a carga do chão, mas também pelo exercício de preensão manual. Então se eu tiver algum pezinho em casa, né, um livro, ou alguma coisa onde eu possa ficar segurando, né, em formato de pinça, usar a força dos meus polegares, usar a força dos meus dedos para manter o meu corpo ativo e com força de preensão manual, isso é muito bacana também. Por quê? Porque vários estudos já mostraram pra gente que esse trabalho de preensão manual, de força manual, ajuda muito na nossa longevidade. Posso utilizar apenas um livro também ou uma lista telefônica para fazer esse trabalho de alternância entre uma mão e outra, sempre fazendo força para pinçar, sempre fazendo bastante força para não deixar esse objeto cair da minha mão, tá ok? Bom pessoal, espero que tenham gostado das dicas, espero que as dúvidas tenham sido respondidas e tá aqui de volta a caixa para vocês. Muito obrigado ao nosso especialista pelas dicas e informações. E ainda neste programa a gente volta com a caixa com outras dicas dos nossos especialistas. A gente continua agora conversando com a Marília Crossi, que é docente de gastronomia aqui do Senac em Taubaté, e a gente vai para a nossa segunda receita de Páscoa. Exatamente, essa nossa é a infusão de casca de cacau. Maravilhosa, diferente de tudo que as pessoas conhecem e muito fácil também de fazer em casa. Qual que é a diferença de uma infusão para um chá? O chá, a gente só pode denominar tudo que vem da planta Camellia sinensis, ou seja, é específico.
Infusão é quando a gente fala de erva doce, de repente capim-limão, quando a gente fala de manjericão, são todas infusões. Então a gente precisa diferenciar. Nesse caso aqui é uma infusão. Então vamos lá para o nosso passo a passo, que é mais uma dica. Vai complementar com a torta? Vai complementar com a torta. Os dois juntos ficam um casamento perfeito. Então vamos lá. Bom, então aqui eu trouxe tanto ela já porcionada para a gente poder fazer na nossa xícara já com infusor, tá bom? Então aqui eu tenho 1 colher de sopa, ou aproximadamente 20 gramas, para 300 ml de água. E aí a casca de cacau, né? Esse ingrediente é fácil da gente achar também? Hoje em dia já é bem mais fácil. Antigamente era um pouco mais difícil, mas a gente pode perceber que com a sustentabilidade cada vez mais em alta, né, e aproveitamento integral dos alimentos, a gente percebe que quando a gente tem uma amêndoa de cacau e ela é descascada para que a amêndoa se torne nibs, lá na frente chocolate, até então a gente não fazia nada com esse ingrediente. Hoje em dia ele vira a nossa infusão maravilhosa. Ou seja, além de uma dica de Páscoa, também uma dica relacionada à questão da sustentabilidade, né? Super, perfeito. E hoje a gente tem um problema relacionado à matéria-prima, que é o cacau, né? Exatamente. A gente está com não só uma matéria-prima muito cara, né, mas a gente tem várias questões climáticas que estão interferindo na nossa colheita, né? Então a gente pode ver que daqui para frente, provavelmente, ou o chocolate vai ficar muito mais caro, ou a gente realmente precisa aprender a fazer escolhas mais conscientes. Então a gente está aqui para dar essas dicas e fazer você pensar fora da caixa. Bom, no caso da xícara com infusor, a gente pode colocar direto, tá bom? E aí eu trouxe também uma outra sugestão. Às vezes, a pessoa quer, de repente, criar uma experiência ou presentear alguém na Páscoa, e aí eu trouxe esses sachêzinhos que são descartáveis, a gente também encontra com facilidade em sites, e eu coloquei ela aqui dentro, para que a gente tenha uma outra opção, caso a gente faça direto na xícara, tá? Então venho aqui, coloco a nossa água. E aqui a mesma coisa. E aí você está colocando a água fervida, né? Isso, levei para ferver, assim que ela entrou em ebulição eu já desligo e ela tá pronta. Nesse caso a gente precisa de um tempo de infusão, porque assim como a infusão a gente faz a diferença, né, da Camellia sinensis para ela, a gente precisa entender que infusão também é um método de preparo. É quando eu coloco um ingrediente para que ele solte sabor em uma água já aquecida. Esses dois métodos também são infusões. E aí quanto tempo geralmente a gente deixa para que essa infusão aconteça da maneira correta? Para esse ingrediente, uma média de 3 minutos, mas a gente tem, de repente, frutas secas, caso a gente queira acrescentar. Algumas levam até 10 minutos para que elas consigam extrair o máximo de sabor. Marília, tem alguma propriedade específica da casca do cacau? Olha, a casca do cacau a gente vai perceber que ela é muito mais termogênica, né? E a gente pode utilizar não só para tomar ela assim, de repente num chazinho da tarde, ou de repente acompanhar uma sobremesa, mas a gente também pode utilizá-la em drinks e vários outros preparos. Mas basicamente o mesmo benefício que tem o cacau, tem também na nossa casca. Então, enquanto a nossa infusão está acontecendo aqui, Marília, eu vou pedir licença para você, tá bom? Porque a nossa caixa está chamando, significa que tem dica dentro dela dos nossos especialistas. Então, se ele está chamando, segue daí com informação importante para você. A caixa vai contigo. Pessoal, eu já recebi a caixa aqui, vou abrir para vocês qualquer pergunta. Empreender como segunda fonte de renda. Então, vou apresentar para vocês, né? Eu sou o Fabrício Vitoré do Mentoria Tech, certificado Google Educação. Está começando o quadro Fonte de Renda. Muito obrigado. Bom, como que eu recomendo as pessoas começar a empreender? Um pouco de como eu fiz também, né? E alguns colegas, porque a gente depois vai conhecendo. O primeiro ponto é assim, se você está trabalhando em algum local, já vai mantendo seus contatos, já vai salvando seus contatos para você retomar. E não fica com vergonha disso, né? De você retomar algum contato que já perdeu ou já não tem mais contato com essa pessoa. Então, quando você estiver começando a pensar em empreender, porque todo mundo que empreende hoje em dia, às vezes trabalhou em outro local. Então, ele tem aquela vontade de trabalhar com algo que gosta, né? Ou tem um sonho também. Então, a minha dica é isso. Quando você for começar a empreender, já começa a pensar um pouco antes, em planejar e trabalhar bem os contatos que você fez durante a sua trajetória. E aí você começa a salvar esses contatos e vai retomando depois. Então, essa é uma dica que eu passo para as pessoas que me ensinaram também. E assim, empreender é um grande desafio, porque às vezes a gente está sozinho. Então eu recomendo você que está pensando em começar a empreender, procurar um grupo de networking, porque tem vários. Participar de palestras daquele tema que você se interessa, conversar com pessoas que já estão fazendo, porque as pessoas, a maioria tem a tendência de querer te ajudar. Eu gosto muito de ajudar a pessoa que está querendo começar, porque isso gera muita gratidão
no futuro. E às vezes a pessoa te procura, às vezes você até esqueceu de uma dica que você deu para aquela pessoa e ela vai te agradecer por isso, né? E outro ponto também é quando a gente está empreendendo, a gente está um pouco perdido nas informações. Vou falar um pouco do meu caso, parte contábil. Eu não entendo muito, eu trabalho com tecnologia e administração. Então, você começa a conversar com o contador, o seu próprio contador, todo mundo tem que ter um contador, e aí você começa a entender um pouco mais dessa parte contábil. E não fica preocupado em querer entender tudo de contabilidade, um exemplo que eu estou dando, porque cada um com sua especialidade. E você tem a sua, e a outra pessoa tem a dele. Então, vocês vão somar e vão se ajudar, porque o empreendedor, o individual, como a gente está sozinho, a gente tem que fazer parceiros, e o contador é um parceiro, um advogado também, quando precisar. E toda essa parte documentacional também, vai conversando com as pessoas, que todo mundo passou por isso. Vai te orientar a não fazer ou fazer de alguma forma. Então, são essas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do assunto de empreendedorismo. E o assunto que está fora da caixa eu devolvo para vocês. Obrigado ao nosso especialista pelas dicas e informações aqui no nosso programa Fora da Caixa. E agora a gente continua conversando aqui com a Marília Crossi, que é docente de gastronomia do Senac Taubaté. A gente vai para a nossa terceira receita antes da nossa tão esperada degustação. Exatamente. E essa aqui é muito fácil, dá para fazer com a criançada, dá para fazer para vender, para dar de lembrança na Páscoa, enfim. Perfeita, eu diria, né? O que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender a fazer um gringotini. É um bombom super fácil, moldado com a colher. E aqui a gente já tem um chocolate branco que eu derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas, mexendo bem entre os intervalos, tá? O ideal é que a pessoa faça, se for o nosso chocolate nobre, né, que a gente fala, feito com manteiga de cacau, é importante que a pessoa faça a temperagem desse chocolate, que é dar o choque térmico de temperatura para que ele se mantenha estável, mesmo em algumas temperaturas mais quentinhas. Então, para essa receita são 400 gramas de chocolate nobre branco em gotas, né? Exatamente. Derretido e temperado, tá bom? E aí é muito fácil. A gente tem aqui diversos ingredientes que eu chamo de toppings, tá? E aí eu tô usando 2 tipos de amêndoas laminadas inteiras, nozes, flocos de milho e coco. Mas se a pessoa gostar de repente de frutas secas, ela pode também ir substituindo ou mesmo acrescentando. E eu vou colocando sempre aos poucos, tá? A amêndoa, como é menorzinha, posso colocar inteira, a laminada, e mexo bem. Venho com as inteiras, acrescento aos poucos. E por que eu falo que aos poucos? Porque a gente percebe que, tá vendo, vai engrossando o chocolate, né? E eu vou tendo maior volume. E a gente quer que fique bem recheadão, bem cheio de crocância, sabor e textura. Então a gente vai, ó, colocando até que eu tenha uma quantidade de chocolate, mas os ingredientes estejam completamente envoltos. Ele precisa ficar bem rústico, sabe? Bem cheio de pedacinho. Ó, eu vou colocando mais. Enquanto a gente vai preparando essa terceira receita, Marília, quanto tempo já na área de docência? Há 8 anos aqui, dando aulas em cursos técnicos e livres, mas desde 2012 eu já ministro cursos, né? Cursos livres lá em São Paulo. E como que é a sensação ou o sentimento de você ver seus alunos, alunas aprendendo e depois mostrando os resultados? É muito emocionante, né? Eu acredito muito que a confeitaria muda vidas, assim como mudou a minha. E quando eu vejo que eles estão conquistando os seus sonhos através dela, isso me deixa assim sem palavras. Tenho certeza, né? Aí a gente tá vendo aqui, ó, essa terceira receita, vai encorpando, né? Esses toppings. Hein? Exatamente. Tá vendo que vai ficando bem rústico? Aqui, se pra gente tiver suficiente, eu já posso começar a moldar os bombons. E você vai ver que é muito fácil. Quer fazer um? Vou tentar fazer sim. Aqui no programa Fora da Caixa, a gente dá dicas para você pensar fora da sua zona de conforto, né? Então, eu vou me arriscar aqui, por que não? Ó, vou fazer um para você ver e aí você pode fazer todos se você quiser. A gente pega assim uma porção com a colher e a gente coloca, ó, no papel manteiga e é super fácil. Então é bem tranquilo, né? Então vou tentar fazer aqui também, ou seja, se eu conseguir fazer, você de casa vai fazer com mais facilidade e maestria do que eu, com certeza que às vezes não tem tanta habilidade na cozinha. Deixa eu pegar uma quantidade menor.
fica mais ou menos rústico, essa é a ideia, né? A ideia é essa, e para que a gente consiga, quando a gente der aquela mordida no bombom, eu tenha tanto a crocância desses ingredientes, quanto ainda a sedosidade, a cremosidade do chocolate de qualidade. Bem, essa receita aqui é um momento de integração para você e sua família, traz as crianças para a cozinha, faz elas colocarem também a mão na massa, porque às vezes é uma receita que também se torna afetiva, né? Exatamente. E aí, por que não passando de geração em geração, né? Tenho certeza que ia ficar muito especial. Bem, eu tô fazendo alguns aqui só para demonstrar que é fácil, é simples, você também pode fazer aí na sua casa, mas eu vou deixar quem entende do assunto terminar a receita para a gente ter um resultado com mais garantia. Marília, obrigado aí pela oportunidade, viu? Mas é muito fácil de fazer mesmo, então vou pedir para você prosseguir com Ficou a perfeito, receita. hein? Depois que a gente molda, né, o gringotini, aí também vai pro congelador, pro freezer? Vai para a geladeira nesse caso, tá? E aí o ponto, né, pra gente saber que ele tá pronto pra gente desenformar desse papel manteiga é quando a superfície tá opaca, tá sequinha ao toque, né? E aí ele já consegue desenformar com facilidade. Nesse caso, o único cuidado é não comer tudo antes de empratar. Então ele vai pra geladeira comum, não precisa cobrir. Não precisa cobrir, tá? A não ser que você perceba que na geladeira da sua casa tem outros ingredientes abertos, né? Como a gente sabe que é uma cozinha, é uma geladeira de casa. E aí, nesse caso, se for assim, é legal cobrir com papel filme, tá bom? Então agora segue pra geladeira comum. Agora que a gente já levou o gringotini pra geladeira, né? Pra finalizar, a Marília e a sua equipe preparou esse espaço aqui, referente à Páscoa pra gente. E agora a gente tem nossos 3 pratos aqui. Exatamente. Agora chegou a melhor hora, que é a degustação. Então vamos relembrar o que a gente aprendeu no programa de hoje? Com certeza. A gente aprendeu a torta tripla de chocolate, né? De amêndoas, café e chocolate meio amargo. A gente fez uma infusão de casca de cacau e o gringotini de chocolate com castanhas e flocos de milho açucarados. Bem, eu vou experimentar aqui, Marília, pedir sua licença. Toda. Começar com a torta. Também vou experimentar o gringotini e quem vai me ajudar com a infusão é o nosso produtor, o Eric. Pode ajudar a gente aqui? Então vamos lá fazer esse sacrifício aqui no nosso programa. Aquelas 3 camadinhas que ela falou, foi para a geladeira, tá bem consistente. Então, vamos lá. Aprovado? Aprovadíssimo, né? A combinação do café, das amêndoas, não tá tão doce, tem essa quebra também do açúcar. Aqui tá aprovado. Agora eu quero saber do nosso produtor. A infusão tá ok? Aprovada. Tem um gosto, né, parecido com o chocolate, né, mesmo sendo a casca, né, muito bom. Muito bem. E você percebe que ele é até um pouquinho adstringente, né? Até por uma questão de extração da casca, mas que fica perfeitamente equilibrado. Se você provar com a torta depois, você vai ver que fica ainda mais gostoso. Obrigado, Eric, aqui pela participação. E agora eu vou pro nosso gringotini aqui, também experimentá-lo, né? A gente já sabe que tá saboroso, mas vamos lá fazer também mais um sacrifício aqui no nosso programa. Bem crocante, né? Tô vindo aqui. Crocante, saboroso, encorpado, tá de parabéns, nota 1000 para nossa Páscoa ser cada vez mais recheada. Muito bem, muito obrigada. Marília, quem conhece essas receitas aqui também pode se profissionalizar na área. Qual que é a sua dica para quem quer seguir na área da confeitaria? Bom, pode e deve, né? A profissionalização é o que realmente vai fazer a diferença desse profissional no futuro do mercado de trabalho. E ele pode procurar cursos livres, técnicos, em diferentes instituições de ensino, mas a gente tem no Senac bolsas 100% gratuitas. Então, se a pessoa tem o sonho de viver da confeitaria ou de qualquer outra área da gastronomia, eu convido a conhecer os nossos cursos, nossos títulos e assim por diante. Marília, muito obrigado a você, a sua equipe, também o Senac que recebeu a gente aqui mais uma vez de portas abertas aqui no Fora da Caixa. Parabéns pelo seu trabalho e deixa assim a gente um convite para a gente se encontrar talvez numa próxima oportunidade com outras receitas e outras dicas para os nossos telespectadores. Com certeza, seja sempre muito bem-vindo. Bem, com essas receitas aqui de água na boca, eu quero desejar para você e sua família uma ótima Páscoa. Continue aqui na nossa programação e eu te espero aqui numa próxima oportunidade. E não se esqueça de pensar e agir fora da sua zona de conforto. Então, continue com a gente aqui. Até o nosso próximo Fora da Caixa. Feliz Páscoa!
O próximo Fora da Caixa está imperdível. Nós viemos até uma arena de esportes de areia aqui em Taubaté para conhecer um pouco mais das 3 modalidades do momento. Vai ter muito beach tênis, também vamos aprender as técnicas do vôlei de areia e ainda tem as habilidades do futevôlei. Então, você é o nosso convidado especial. Vem com a gente que o próximo Fora da Caixa está imperdível.